Inúmeras cidades pelo país têm sofrido com terríveis enchentes. Entretanto, poucos têm a real ciência da gravidade da situação e quais são suas verdadeiras causas. O que eu vou mostrar aqui é que essas enchentes não são inevitáveis, não são castigos de Deus ou coisa parecida, mas sim são problemas criados por nós e que, se não mudarmos a forma que nós agimos até aqui, a tendência é que piore cada vez mais. Então, vou mostrar aqui. A verdadeira solução para esse problema é uma mudança radical da maneira que nós olhamos para a natureza e como nós planejamos ou não planejamos os nossos municípios, uma mudança de paradigma, além de rebater várias das falsas soluções que são vendidas, que na verdade apenas mascaram ou retardam o problema. Bem, se você quer entender isso e aprender outros temas, então fique por aqui. Eu sou Ezequiel Lustosa e você está no canal Biologia Política. Esse é um canal de divulgação e ensino de ciências naturais, entre outras ciências, também da análise política, e lutamos principalmente pela conservação ambiental, melhoria na educação e no nosso sistema político. Então, se isso te interessa, se inscreva no canal, ative o sininho, curte e compartilhe com os amigos e entre nos links que vão estar na descrição, com espaços, é só tirar, ou nos comentários. Agora, se já fez tudo isso, então, vem comigo. No vídeo anterior, eu expliquei que a verdadeira solução para enchentes e para todos os outros problemas relacionados com isso é a renaturalização, ou seja, de você deixar que o rio esteja na sua formação, na sua conformação mais próxima possível do natural. Entretanto, eu admiti que só renaturalizar rios não vai ser suficiente, porque todo município, da maneira que ele é feito hoje, é impermeabilizado. Além disso, para renaturalizar rios, você precisa mudar, retirar mercados, retirar casas, assim por diante. E isso, é claro, é um desafio social, um desafio político, etc. E para também evitar essas coisas, é necessário que haja uma nova forma de planejamento urbano. Okay? Então, vou explicar aqui quais são os princípios, quais são as bases desse planejamento urbano para que a gente consiga ter uma cidade sustentável, uma cidade que, inclusive, consiga oferecer serviços públicos como transporte e segurança de maneira mais eficiente e, ao mesmo tempo, agredimos menos o meio ambiente e assim temos menos problemas como enchentes, pragas ou coisas parecidas que são relacionadas. Bem, nós sabemos que as pessoas não vão para lá porque querem. Nós temos todo o problema de especulação imobiliária, em que você tem muitas pessoas que compram vários terrenos, casas, assim por diante, simplesmente para manter esses imóveis altos. Nós temos outro problema que é um terrível planejamento municipal em que não incentiva a verticalização. Okay? Hoje já é bastante consenso, até no urbanismo, de que a melhor forma de você organizar um município, tanto de ponto de vista social, administrativo, mas principalmente ambiental, é você ter cada vez mais prédios. Eu sei que isso parece feio, né? Eu sei que isso parece chato ou coisa assim, mas é só pensar. Se eu tenho muitas pessoas em prédios, eu tenho então várias pessoas numa área menor. Então, eu preciso gastar menos com ônibus, com transporte público, outras formas de transporte público. Também para segurança, porque eu coloco um policial, ele está protegendo lá dezenas, centenas de pessoas, diferente de que tem uma pessoa com uma casa gigantesca que só tem ela naquele bairro, por exemplo. E, é claro, são mais pessoas, mas todas elas concentradas, juntando todo o seu lixo, provavelmente vai ter uma forma melhor de tratamento, ou de pegar esse lixo, de coletar e levar para as áreas corretas. Okay? Diferente de, por exemplo, quando eu tenho esse crescimento horizontal, em que as pessoas vão cada vez mais longe dos centros da cidade. Isso faz com que elas tenham menos acesso ao transporte público, tenham menos acesso à segurança, porque se o prefeito mandar a guarda municipal para lá, vai ficar sem o centro. Então ele vai preferir o centro, evidentemente. E é claro, o governador não vai estar nem aí se você mora na periferia no interior de São Paulo. Né? Está nem aí para você. Então, essas pessoas vão estar em condições piores. Sem falar que acontece o que também? Normalmente as pessoas vão chegar e vão pegar as regiões melhores e as regiões legais. Então, se você é pobre, se você não tem onde comprar ou construir uma casa, você vai onde tiver espaço, que normalmente são as regiões que são ilegais, justamente porque não deveria ter nenhuma construção ali. Às vezes a recarga dos lençóis freáticos, às vezes é uma região que simplesmente não tem como se construir, tipo uma montanha, um morro ou coisa parecida, e assim vai. Ok? Isso entra até um pouco sobre como foi feito Minha Casa Minha Vida, que
que teve muita pouca fiscalização, coisa assim, mas principalmente que acontecia o quê? Você fazia um enorme bairro, basicamente, horizontal, longe dos grandes centros e assim por diante. Muitas favelas surgiram assim, ok? O que acontece? Se eu tenho uma região que todo mundo é pobre, que o governo municipal não está nem aí para elas, é o lugar perfeito para o crime organizado se instalar ali, porque ninguém da população vai ter capacidade de local, né, de se virar contra eles, de chamar, de contratar seguranças, e muito menos a prefeitura vai se importar com eles, e eles podem usar inclusive a população como um escudo, que é o que eles fazem. Então, passou da hora de a gente ter leis, de a gente ter projetos, de a gente ter planos diretores que incentivem, que levem à verticalização das cidades, que leve a incentivar que tenhamos mais prédios, às vezes até mais condomínios, porque normalmente condomínios têm sim um bom tratamento com a sua água, tratamento com o seu lixo, assim por diante, porque, claro, há uma fiscalização maior em cima deles, ok? E lutar fortemente contra a especulação imobiliária. Por exemplo, já em muitos municípios já existem leis que permitem o prefeito, por exemplo, arrancar um terreno baldio, por exemplo, do dono, comprar esse terreno baldio se não há nenhuma... Claro que nenhum prefeito vai ter essa coragem. Então, é aí que entra a militância política, é aí que entram movimentos políticos mais sérios, ok? De saber agir na raiz. Ok? Por exemplo, um terreno baldio, apesar que pelo menos ele está absorvendo água, né? É um problema social, porque ali vai se formar, com certeza, vai se proliferar ratos e animais peçonhentos como escorpião, que sempre, né, em verão eles aparecem, e assim por diante. Então, é bastante problemático. Okay? Essas questões, e precisa ser uma mudança de mentalidade. Outro ponto que eu acho interessante é que se vende também muitas soluções que não são soluções. Por exemplo, os piscinões. Existem casos e casos, é claro. Existem casos que piscinões são bons ou são necessários. Mas, na maioria das vezes, não são. O que é um piscinão? Você faz um buraco enorme de asfalto e aquilo é para ser alagado. Ok? Qual o problema? Você tem que limpar aquele piscinão o tempo todo. Okay? Porque senão vai juntando sujeira, que nem acontece, por exemplo, com um lago ou com um rio que está sendo assoreado, como eu expliquei. E aí, logo você tem só terra, lama lá dentro, não tem mais lugar nenhum para entrar água. Além de que é perigoso, sei lá, pessoas usarem para tomar banho, para jogarem lixo lá dentro, etc. Então é uma coisa que tem um tempo de funcionamento muito pouco, você tem que gastar muito para cuidar dele e não resolve um problema. Como eu falei, é uma medida puramente paliativa. É como eu gosto de falar, enxugar gelo. Okay? Simplesmente você vai lá e tenta reduzir um pouquinho o problema. Você nem mesmo luta para resolvê-lo. Okay? Como eu falei, às vezes, em várias situações, você precisa colocar o piscinão pelo menos para resolver o agora, e aí você pode fazer outras medidas que eu estou falando aqui. Mas, para muitos casos, não serve para nada. A verdade é essa. Okay? O que já existem, que é uma política mais avançada, é, por exemplo, você fazer praças com um formato para serem alagadas. Porque quando está seco, aquilo é uma região agradável, tem grama, tem lugar para brincar, etc. Então dá para você, se precisar limpar, é claro, etc. Já é um lugar um pouco melhor. E aí, quando há uma chuva ou transborde-se um rio, ali é uma região, um ambiente propício para o alagamento. Aí já é uma outra coisa. Outro ponto é que deveria ser mais incentivado a população ter áreas verdes. Eu sei que já existem normalmente leis, né, municipais, acho que também de origem federal, que tem um desconto de IPTU para quem planta uma árvore ou de uma área verde. Eu pessoalmente acho que em relação à árvore já devia cair, porque quando fizeram essa lei de plantar árvores e tal, se acreditava que as árvores poderiam reduzir significativamente a emissão de gases estufas na atmosfera. Hoje se sabe que não é assim, porque uma árvore sozinha ela pouco absorve de gás carbono, os animais que vão se proliferar assim por diante vão produzir uma grande quantidade de gás carbono também, então no final fica quase elas por elas. O que faria uma diferença são trilhões de árvores, milhões de árvores, uma floresta, não uma árvore na sua casa. Okay? Sem falar que pela falta de fiscalização, essa lei criou mais problemas. Tem gente que pega aquelas árvores, né, aquelas raízes grossas, né, de ambiente, sei lá, amazônico, e coloca e estoura toda a calçada e coisa assim. Então, isso não serve muito para a questão de macrodrenagem, como eu estou falando, e na verdade causa outros problemas. Eu pessoalmente vejo que a melhor forma, que seria muito mais eficiente, é retirar árvores e dar desconto do PPTU só para quem tivesse áreas verdes, áreas com cobertura vegetal na sua casa.
ok? Que poderia também ter árvores, mas aí que está. A questão não é a árvore em si, mas você tem toda uma área grande, com terra, com graminha e tal, uma árvore ali, e aí sim você teria uma área de absorção e um solo, inclusive, um pouco mais rígido, porque as próprias raízes fariam isso, capazes de reter essa água e também não impedir que essa terra seja levada pela chuva, por exemplo. Okay? Então, um jardim, que eu quero dizer com isso, por exemplo, ou um teto, também existem tetos agora verdes e tal, que aí essa água vai ser despejada de alguma forma. Então, é isso disso que eu estou falando. Isso sim é uma forma de uma casa realmente verde para ajudar na macro drenagem, ok? E é claro, aí o resto é questão de engenharia, você cuidar dos bueiros, você cuidar do encanamento, etc. Por fim, né, que o tempo já está acabando, fui muito longo nesse vídeo, a gente deve exagerar um pouco menos essa questão de criticar pessoas que jogam lixo ou coisa assim. Tá errado, claro que tá, mas não é isso que causa enchentes numa grande cidade, etc. Se as grandes cidades tivessem macrodrenagens, tivesse todo esse cuidado que eu estou falando, o lixo que uma pessoa no comum joga, não era para ser tão relevante. Agora, se fosse, por exemplo, um lugar que joga entulho, que joga, sei lá, um caminhão de lixo no rio, coisa assim, no esgoto e tal, beleza, isso tem toda razão. Mas a gente sabe que as pessoas sim produzem lixo. Então, lixo domiciliar, por exemplo. Okay? Era para a infraestrutura da cidade ter preparada para isso. Okay? E se não está sendo, não é uma pessoa jogando o papel do lixo no chão. Veja bem, eu não estou dizendo que pode jogar lixo à vontade nas ruas ou coisa assim. Só estou falando que isso não é a principal causa de enchentes na sua cidade, ok? Existem outras razões, por exemplo, para você não contaminar rios, para você não ajudar na proliferação de pragas, como ratos, assim por diante. Aí sim, entra uma questão, né, de consciência, de que você vai fazer a sua parte. Mas não é a principal causa. A principal causa é estrutural, ok? E bem, e se não for feito nada que eu estou falando, continuar da mesma maneira que está? A tendência é só piorar. Porque a população está crescendo, por enquanto, mais lixo vai ser produzido, ok? Como eu falei, se a teoria do aquecimento global, ou mesmo se não for aquecimento global, for uma questão só do Brasil, por exemplo, continuar havendo chuvas cada vez com volumes cada vez maiores em um período menor, como está ocorrendo, a tendência é termos enchentes cada vez piores, ok? E se a nossa expansão urbana continuar sendo de maneira tão mal planejada ou sem planejamento, a tendência é que nós teremos municípios cada vez maiores de extensão, ok? Só que essas pessoas vão estar em regiões que não deveriam estar do ponto de vista ambiental e principalmente do ponto de vista social. Vão estar longe da proteção, longe de transporte público e assim por diante. E eu acho que a gasolina está cara para todo mundo, né? E a gente lembra quanto que o povo, né, se preocupa, né, com a questão do valor de gasolina, valor de ônibus e quanto que isso causa instabilidade social. Então, o que eu quero mostrar nesse vídeo é o que? Essas são as questões estruturais que nós devemos entender e correr atrás, dentro do possível, de colocarmos em prática, de tentarmos mudar isso, ok? E eu não vou aqui mais, porque o vídeo já ficou longo, mas existem já problemas no sistema atual, por exemplo, a questão da água. Eu posso fazer um vídeo sobre isso que está bem problemática, já está havendo retrocesso nos últimos anos e assim por diante. Mas é importante agora nesse primeiro momento vocês entenderem, né, em que problema nós estamos. Bom, então para complementar, e foi a base desse vídeo, complementar esse vídeo, eu vou deixar como duas principais fontes um livro sobre planejamento ambiental e uma tese de doutorado de uma professora aqui da FSCar, que ela fez toda a contextualização do sistema sobre a questão de águas aqui do estado de São Paulo e mais tarde focado aqui na região de Araraquara e São Carlos. Mas o que ela toda a introdução da sua tese vale para o Brasil todo, fala do Brasil todo, e vocês vão ver o quão complicado é. Na verdade, dá para resumir bem a tese dela em falta de integração. Okay? Você tem muitos setores, setor da agricultura, setor da hidrelétrica, setor não sei de onde, que ficam brigando entre si. Né? Solo é uma coisa, água é outra, etc. Por quê? Porque nós temos ainda essa visão de olhar para a natureza como uma algo a ser conquistado e a gente acha que pode setorizar. Então, o solo fica para esse pessoal, a água fica para essas pessoas, etc. E na natureza tudo é uma rede, ok? Não só uma rede, veja bem, talvez eu não tenha deixado claro isso, só entre os animais e plantas, mas uma rede
entre os elementos, inclusive, ok? O que forma o solo não são só relações, por exemplo, climáticas, né, ou químicas, mas também são relações da biota, ok? Dos micro-organismos que estão presentes ali, das plantas que começam ali, etc, 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 ok? Assim também como a questão da água, que aí envolve tudo, porque envolve plantas, envolve o solo, envolve o clima e assim por diante. Okay? Então, a natureza é uma grande rede e deveríamos ter um sistema que pudesse, que a gente conseguisse agir baseado nisso. Tanto olhando e agindo de maneira integrada, de maneira interdisciplinar, inclusive. Mas ainda estamos longe disso. Ok? Bom, espero que tenha ficado tudo claro. Dúvidas, sugestões, podem deixar aqui nos comentários que eu respondo. E se vocês gostaram, espero que não deixem de se inscrever e compartilhar com os amigos. Então é isso. Valeu, falou, tchau.